como o podcast conquistou a vida das pessoas, né? E como é que é toda essa parte técnica, né? Porque, cara, e é muito legal porque a gente também sabe, eu e tu também, pra saber, tu tá compartilhando com a gente coisas que, pô, que não é fácil de fazer, né? Então isso também seria bem interessante, né? Porque eu comecei a escutar podcast em 98, Nossa, nos Estados Unidos. Nem ainda era muito por texto, até assim, quando gravavam a edição deles conversando, né? Mas eu me lembro, assim, quando eu massifiquei foi em 2005, logo que eu abri a empresa, em 2005 eu já comecei a escutar lá na Inglaterra. Você começou bem antes que eu, então. Nossa, muito antes. Nossa, audiobook, comecei em 96 a estudar audiobooks, quando eu comecei a estudar inglês. Então, desde aquela época eu já via uma grande revolução, cara. Que é a revolução que nós somos escravos hoje do papel. Nós somos escravos de leitura, tá? Você não sente diferença de você ouvir do que você lê? É questão de você assimilar o aprendizado? A propósito, né, gente? Podemos começar aqui, não, né? Vamos aí. Fala, pessoal. Bem-vindo ao Batedeira Cast. Hoje, novembro de 2023. Eu sou o Jorge, nosso amigo. Começa com... Eu sou o segundo, então. Desculpa. Eu sou o Wilton. Júlio, boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Batedeira Cast. E hoje nós ainda não, né? Nós estamos ainda transitando aqui em diversos assuntos. A gente tinha um assunto definido, né? Tínhamos um assunto definido. Eu acho que tem um participante muito importante aí pra gente deixar de fora desse assunto. Eu também acho, né? E também ver se a Bruna vindo, né? A Thames também possa vir. Seria legal. Vamos convocar, vou mandar essa parte para ela aqui. Vamos convocar ela. Como o próprio Wilton disse, mulherada chama like, aumenta a atração do canal. É impressionante. Toda vez que tem uma figura feminina participando do podcast, e aí eu faço uns shorts, alguma coisa assim, para lançar lá no canal, cara, aí dá 4 novos inscritos em cada videozinho. Aí o da minha irmã deu 10. O da Bruna deu... Em cada short que eu coloquei, teve um lá que deu 1, teve um que deu 4 inscritos no canal, tem um que deu 2. Então, assim, e vai pegando. As pessoas começam a se identificar, falam assim, porra, esse aí não é um podcast só dos cueca, entendeu? Então... É heterogêneo. Um negócio... porque, assim, a verdade é um bate-papo, né? É um bate-papo. Hoje o Jorge é o host. Mais ou menos, né? Porque é impossível, o cara não tá dentro do espírito dele. Eu não consigo largar o osso. Mas nós estávamos falando... Bom, vamos esperar, né? Até a semana que vem para falar desse assunto. Mas eu estava te perguntando, nós estávamos falando sobre a vida do podcaster, né? Mas qual assunto que a gente vai falar? Pois é, eu já... Porque o pessoal que tá vendo agora vai ficar curioso. Pô, mas do que vai falar? Será que eu quero assistir semana que vem ou não quero? Entendeu? Entendi. Tá se refere do assunto da semana que vem. Se você dá uma pitadinha, uma palha, que é o cara, vou assistir semana que vem. Esse eu quero ver. É um assunto na qual a opinião feminina tem muita importância. A opinião feminina sobre, né, a percepção feminina sobre o assunto no futuro vai ser muito importante. Então, pessoal, nós entramos em vários assuntos. Quando nós começamos, tu iria falar sobre leis idiotas e a gente cortou o assunto. Eu acho que tem que fazer uma pesquisa antes. Porque a gente cada um vai querer saber 2 ou 3 só e vai matar o assunto seria muito rápido, né? Seria muito rápido, é verdade. Seria legal a gente fazer uma pesquisa assim, de meia hora, de Google, cada um levanta umas 5 ou 10 aí, você fala, cara, eu não acredito que existe isso. Eu vou buscar nos Estados Unidos, tá? Eu vou pegar as daqui, tem no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos, o curioso, como são unidades de federação, aí essas coisas mais idiotas. Num estado pode uma coisa, no outro não pode. As coisas absurdas. Certamente... Eu vou trazer dos Estados Unidos, né? Pra poder comparar. Vamos comparar qual é o mais idiota. Um pega a Europa, um pega a América Latina. Lei idiota na Europa, cara. Eu nunca ouvi falar de lei idiota. Certamente devem ter. Devem ter várias. No Brasil tem várias. Mas é só um pouquinho. Volta 400 anos pra trás, você vai encontrar muito lei idiota. Deve ter, cara. Que tá vigente hoje. Entendeu? Então, mas não vai ser esse o assunto da semana que vem. Não vai ser esse. E nem dessa semana. Um dia. Quem sabe daqui a 3 semanas. Daí depois eu te perguntei, né? Nós começamos a falar sobre quando é que tu começou a utilizar podcasts.
E aí nós já entramos, tu já perguntou, mas tu acha que é a mesma percepção? Cara, esse pra mim é um ponto bem importante, assim, eu comecei a usar audiobooks em 96 e podcast em 2002, talvez. Então faz muito tempo, até os métodos eram diferentes, né? Tinha aquele celular. Tinha que assinar uma RSS. RSS, antigamente era RSS. E aí, pô, tu tinha que baixar, às vezes tinha que baixar, esperar, porque era um áudio, né? Então, e o quanto desde aquela época, né? Aqui na época não é bragging, né? Não tô. Mas daqui a pouco, cara, nós vamos deixar de ser refém do papel. Porque tudo é leitura. Tudo passava por leitura. Só música que na verdade tem sons. Só que o que acontece com o crescimento absurdo de audiobooks agora? As pessoas escutam os livros. Ninguém comenta mais em falar assim, as pessoas falam assim, semana passada eu li um livro. Aí você fala assim, beleza, você leu, você pegou qual? Um paperback ou você pegou um hardcover? Aí o cara fala assim, não, eu li no audiobook. Eu li no audiobook. Não é no Kindle, né? Não, ele leu ouvindo. Você tá entendendo? Cara, eu ouço demais os pessoal falando isso, o tempo inteiro. Pensa 20 anos atrás. Isso tu dizer isso. Meus amigos, você é louco. Nunca vai pegar. Não, cara, há 20 anos atrás. Não tem nada. Quando começou a ter os livros nos sites que você poderia ler, porque, cara, eu tinha livro digital há muito tempo já. Eu lembro 2006, eu acho que eu já tinha livro digital em PDF ali, para ler no telefone. Em algum device. Num dispositivo. Antes de eu ter o primeiro iPhone meu, eu comprei um Samsung Jet. E eu já lia livro ali. Não, fala de novo. Jet. Tem um Samsung Jet. Samsung Jet, cara. Ele era concorrente do iPhone 2, iPhone 3, alguma coisa assim. É legal você colocar pra aparecer ali no vídeo agora, porque o pessoal também não vai saber o que é. Não dá trabalho pra fazer, não. Porque tá aí, outra coisa. Quando o cara edita podcast, se ele fala alguma coisa que o pessoal fala, bota a referência na tela, dá mais trabalho. Era isso aqui? Dá pra fazer. Não, isso aí é o S8000. Mas tá escrito S8000 Jet. Mas veja que ano que é. Coloca Samsung Jet 2005. 6. Então é isso aí, ó. Samsung Jet. E eu já lia nele. Eu acompanhava, já tinha aplicativo para acompanhar ações da bolsa. E aí o que acontece? Como não funcionava muito bem, eu peguei e falei assim, esquece esse negócio de Samsung, eu vou Apple. Aí eu comprei um iPhone. Aí quando eu vi que tudo funcionava, aí eu falei assim, cara, quer saber? Vou comprar um computador. E eu tenho esse computador até hoje e ele funciona. O que era um MacBook Pro. Aquele que era tudo colorido, não? Não. Já um cinza já? Não, isso foi quando eu comprei foi 2010. Então já era dos normais. Então já era dos normais, já era parecido com esse aqui que eu tenho hoje. Esse aqui é o meu segundo. Eu troquei aquele lá por esse aqui. Olha o tanto tempo que demorou. Quanto tempo você teve? Eu troquei por esse aqui em 2019. Não, 2020, eu já tava bastante tempo então. Muito tempo com aquele outro. Nunca deu problema com você? Nunca deu problema. Ele ficou lento, aí eu fui lá e troquei a memória. Tu tá com eles ainda? Eu tenho ele ainda. Tá, eu vou trazer os meus então, que eu tenho meus 4 Mac, 3 Macs. Nossa, eu não dou sorte. O meu o primeiro foi o último Mac, aqueles branquinhos altos, que não era Intel. Era um tijolinho assim. Foi antes da Intel, aí assumiu a Intel, né? Logo depois do Intel. E aí depois ficou até 2020. Até agora pouco. 2020, né? 2021 que mudou de novo, né? Mas eu tenho o meu. Cara, eu tinha que fazer tudo por disquete. Tinha que botar disquete. Não, então você é bem mais antigo do que o meu. Então, disquete? O meu já era CD. CD. Não. Então, o meu avô disquete de computador? Não, quis dizer CD. Cara, imagina o cara fazer migração de computador a cada 1.44 mega. Ninguém aqui tá comprometido com a verdade, não. Porra! Então, né? Esse podcast, o compromisso é com a conversa, nem sempre com a verdade. Eu me lembro vendo a evolução, né, dos celulares, mas, pô, naquela época, áudio era uma coisa... Então, cara, imagina os cabos, tinha os cabos terríveis, os fones... Não tinha nada que não tivesse fio. Nada, nenhum deles. Surgiu muito depois. Faz pouco tempo que tem. E também, depois que surgiu, quando surgiu era muito caro. Né? Não, e pra ser sincero mesmo, os Bluetooth hoje em dia só são bons mesmo de 2 anos pra cá. É o Bluetooth 5.0. A não ser que você gastasse muito dinheiro. Exato. Pra comprar. Hoje em dia você consegue comprar fonezinho de ouvido, Bluetooth, $100. por $15. $15? $15 dá
da marca do Walmart. E é bom, dura 6 horas a bateria. Caramba. Cara, e assim, funciona tranquilão. Você pode fazer videoconferência e tal. O áudio não é igual do microfone desse aqui ou de um outro ali que eu tenho, melhor ainda. Então, assim... Mas quebra o galho. Sabe uma coisa... Danado do galho. Sabe, era uma coisa difícil no podcast, muito difícil, era gravar em localizações diferentes. Eu acompanhava muito bem no começo, era bem complicado, caía direto, certo? A internet não era tão rápida, porque tu tá processando voz, né? Hoje, você é host de um podcast, Batedeira Cast, você é o host hoje. Sim. Tem participante ativo, né, também, né? Esse podcast aqui começou em 2017. Ele era áudio somente. Viu? A gente à distância. Era dificílimo gravar. Você tinha que ter um plugin no Skype. Nossa! Pra conseguir gravar. Era o parto da mula. Tanto que eu não continuei. Porque a edição também do áudio... Porque o áudio não é interessante se você tem pausas muito grandes. Quando você está assistindo um vídeo e eu dou uma pausa para falar alguma coisa, a pessoa está vendo a minha feição... Ela está entretida. Não é tão complicado. Existe uma ação, né? Exatamente. Eu até corto bastante coisa na edição. Né? Muita coisa é feita por inteligência artificial hoje em dia. Né? Que eu só ajusto o que a inteligência artificial faz. Mas, antigamente, não. Aí eu queria botar som de fundo. Eu colocava, quando alguém falava alguma coisa, eu botava uma risadinha. Colocava uma vírgula, um negócio, colocava igual o desenho do... Edição de programa de rádio. Né, que o cara fala uma coisa e o cara tá seguindo o assunto, até o cara tem um script. Frank Sinatra, ele vai lá e já deixa o LP, né? Vou deixar um LP, deixar disquete, depois CD, né? Depois deixa tudo preparado. Agora é Spotifyzinho ali preparado, né? Exatamente. Eu fazia a edição e demorava, para cada 1 minuto, me levava 50 minutos de edição. Nossa! Então o podcast tinha 30 minutos de duração. Então imagina o tanto tempo que demorava para eu editar. 1000 horas. E a gravação era dificílima. Porque também as pessoas não tinham microfone de qualidade em casa. Era com um fonezinho assim no iPhone, muitas vezes gravando no Skype ali do aplicativo. Cara, era dificílimo. Não é igual hoje em dia, não. Hoje em dia é muito mais fácil. Assim, a gente tem como deixar disponível um link para as pessoas participarem online. A gente faz aqui com online, misturado. Tranquilo de fazer. Mas antigamente, cara, era complicado. Hoje é muito mais fácil. Realmente, hoje é muito mais fácil você... ter um podcast. Então, por isso que teve esse boom do podcast. Na época que eu comecei lá em 2017, cara, era muita vontade de conectar com meus amigos, entendeu? Era muita vontade. E hoje em dia os amigos não querem, assim... Alguns, né? Não querem, não, vou não, deixa quieto. Sabe? Porque quer que seja online. Isso aqui não vai ser cortado. Não vai ser cortado. Eu vou dizendo aqui. A turma nem ouve mesmo. Quem ouve, quem tá interessado é você. Começamos a falar mal. Se a gente começar a falar mal aqui, vai começar a encher gente. Quem ouve esse podcast, quem assiste o podcast, é você que engaja, que já dá um joinha e se inscreve no canal e manda pros amigos. E escreve comentários positivos. Agora, também tem as pessoas que não gostam do conteúdo e escrevem comentários negativos. A gente também é apaixonado por essas pessoas. Esse é o melhor que tem. Esse é o melhor que tem. A gente é apaixonado por essas pessoas também, porque isso, de certa forma, gera na gente uma vontade de colocar mais conteúdo ainda. Então, deixa o seu comentário e envia para os amigos e para os inimigos. E saiba que a gente aqui não tem compromisso com a verdade. A gente tem compromisso com a conversa. E também a gente convidar as pessoas a comentar se elas escutam podcast, se elas não escutam podcast, quando é que elas começaram a escutar. É bem importante nós termos uma percepção de quem escuta o nosso podcast, né? E outros podcasts. E quais os assuntos que mais interessam, né? Porque muitas vezes pensam, eu gosto de ouvir podcast sobre ciência política. Eu queria perguntar. É bem bacana. Quais são, sei lá, os 2, 3 podcasts que cada um ouve? Cara, quem tá ouvindo aí, quem tá vendo. Então, vocês também. Eu não tenho o costume de ouvir podcast. O máximo que eu vejo são cortes em Instagram. Eu uso o Instagram como feed de notícias. Notícia paralela. Então, de vez em quando aparece algum corte, sabe? Bruno Perini, que eu costumo seguir. Aparece algum comentário dele ou do convidado dele falando de alguma coisa. Mas eu queria ouvir de vocês dois. Quais os 2, 3 podcasts que vocês mais gostam? Não necessariamente que vocês mais ouvem, mas o que vocês mais gostam. Pode começar. Eu tô com a boca cheia, então eu vou deixar o Boa desculpa. O host percebeu o timing perfeito pra isso. Bate e rebate. Ele só ficou esperando ele botar a comida na boca. O que tu acha agora?
Bom, agora que eu engoli, né? Ele me botou aqui no spot. Você engole, ô Wilton? Eu não cuspo, não. Hoje em dia, o podcast que eu ouço é o Batedeira Cast, porque eu tenho que editar e colocar no ar. É o maior fã. E o Puff Drink Talk, que é o meu outro podcast, que é em inglês, que a gente faz review de degustação de charutos. E também bate-papo exatamente igual esse aqui, só que é em inglês. A gente fala em inglês. Jabá, hein? Não. Tem jabá aqui, Ele gosta do loirinho de óculos que aparece nos dois, sabe? Eu vou falar um podcast americano, que é o que eu mais escuto quando eu tenho a possibilidade de tempo, disponibilidade de tempo para ouvir, é o Joe Rogan, que é o JRE, né? Que é o Joe Rogan Experience. Que é daqui de Austin. Exatamente. E o Jovem Nerd. Então esses são os que eu mais escuto. O Jovem Nerd é em áudio somente. Aí quando me sobra muito mais tempo, aí é o do Vilela, que é o Inteligência Limitada. Excelente podcast. Principalmente os de política internacional. É muito bom, cara. Muito. Ele traz umas pessoas realmente muito boas. Ele é o Joe Rogan brasileiro, tá? É um cara que é todo zoneado, o lugar atrás dele. Todo zoneado. E ele é comediante. É um cara meio forte. Rogério Vilela. Ele parece o Homem de Ferro. Ele parece o Homem de Ferro. Volta no YouTube aqui. Tá. Ele aqui de barba. Nossa, nada a ver. Não tinha reconhecido ele sem barba. Ele mesmo. É bem zoneado o podcast dele atrás. O Inteligência Limitada é muito bom, né? O podcast. E é legal que é só dele. Muita gente, é ele. E, cara, pensa num cara gente fina, cara. Assim, eu não conheço pessoalmente, claro. Esse é o da Inteligência Limitada. Esse é o Inteligência Limitada. Me recomendaram ele agora quando fui a São Paulo. O pessoal falou bastante desse. Eu, inclusive, vi que são vídeos bem longos, 2, 3, 4 horas. Então, é o Joe Rogan. O Joe Rogan, ele é exatamente isso. É o Joe Rogan do Brasil. Então... E ele começou muito recente, ele começou na pandemia. Porque, como ele é comediante, não tinha como fazer show, então ele falou, vou fazer um podcast. Aí ele falou, qual é o melhor podcast do mundo hoje em dia? Que é o mais conhecido do mundo é o Joe Rogan. Ele falou, vou fazer um igual. E aí ele fez. Só que, cara, ele traz pessoas muito boas, cara, no podcast. É interessante de... Só que ele já era famoso. Mas já conhece muita gente. Olha só, então esse é um... Falando em famoso, né, é importante lembrar que os primeiros podcasts não eram de pessoas, eram de instituições. Né? Tinham muito mais instituições fazendo. À medida que a mídia social foi ganhando poder, foi ganhando força, as pessoas, né, enganjadas com certas pessoas, até porque nas mídias sociais como o Instagram, né, pessoas têm muito mais seguidores do que as instituições. Tanto é que o número 1 é Cristiano Ronaldo, o número 2 é Messi, depois vem Kardashians, Neymar e não sei o quê. Mas aí também você entra num outro porém, que é a instituição. Aí eu vou falar pelo menos as poucas empresas que eu conheço. Até mesmo a minha empresa lá no Brasil. O pessoal ele sempre bate na mesma tecla. No caso, o pessoal lá é uma novidade, é um provedor de internet e agora passou a ter atendimento 24 horas. Cara... Todo post, 2 vezes por semana, falando que tem atendimento 24 horas. Sei lá, pega o meme da época e adapta isso pro meme, que é uma coisa que chama atenção, sabe? Então sempre a mesma coisa. A ferramenta. Não sabe utilizar. E aí, então tu vê que tudo tá personalizado, o que acontece? As pessoas também começaram a ver, poxa, as pessoas gostam do que eu estou falando. As pessoas querem escutar o que eu estou falando, né? Então mais e mais pessoas, através dessa personalização, né, da comunicação, digamos assim, né, se passou a ter mais uma audiência muito maior. E, poxa, por que não ter o próprio canal? Aí tu começa a criar teu canal. Né? O Rogan tem parceria com isso, que eu acho que é o que mais bem pago do Spotify também. É o mais bem pago programa. Ele é o maior contrato do Spotify. Isso aí. Cara, ele é o maior podcast do mundo. Do mundo. Não tem um podcast ele é um dos maiores canais do YouTube também, se não estou enganado. Então, não mais, porque o Spotify comprou ele e tirou ele do YouTube. Porque o YouTube era gratuito, o YouTube não pagava ele. O Spotify pagou ele, comprou ele e tirou ele do YouTube, entendeu? Hoje ele mantém um canal no YouTube com clips somente. Então, por exemplo, podcast de 3 horas dele, ele coloca clips de 20 minutos, 30 minutos, entendeu? No canal do YouTube. Se ficou interessado, você ouve tudo no Spotify. Exatamente. O Spotify não tem vídeo, só mesmo... Não. O dele é com vídeo. E o Spotify tem vídeo. Spotify tem vídeo sim. É vídeo e áudio, e o podcast do Joe Rogan é exclusivamente com vídeo. Tá? Legal isso. Mas aí tu pode ver então a importância, né,
do porquê também, né? Se criou um hábito agora de podcast. Não só podcast, o audiobook é um pouco diferente a história, mas o podcast se criou muito a partir daí, da quantidade de pessoas que te seguem e tu percebe, essas pessoas não estão seguindo uma instituição. Eu participava de uma instituição, mas não é através da Globo, através de instituição A ou B. Não, eu vou fazer senão o Saturday Night Live poderia ter muito mais gente, né? Mas as pessoas acabam seguindo pessoas. Então, mais e mais pessoas, mais gente, mais pessoas, né, começaram a explorar os podcasts. Tu vê que, assim, no basquete, que é onde eu mais tenho... Você perguntou aqui, que tipo de podcast que eu escuto, né? Cara, eu até selecionei aqui, só para tu saber, né? Entrei no da Massazinha, né? A empresa da Massazinha aqui. Então, cara, eu tenho Jordan, político, eu tenho uns 4 ou 5, Jordan Clapper, o Jon Stewart, o que mais que eu tenho? Eu já achei que ia falar John Pierce. No Lie with Brian Tyson, também de Peter Schiff, que é política com finanças, né? Então, tem aqui Anderson Cooper também, eu escuto, bem meio de esquerda aí, né? E também o Seth Meyers, mas aí o Seth Meyers é política junto com um talk show. Então eu sigo talk shows, da NBA eu tenho acho que uns 7 ou 8, mas eu escuto só 3 assim na prática, né? Que é o do Draymond Green, e aí eu quero te dizer o quanto um jogador que ainda joga, tem um dos podcasts mais famosos do mundo, acho que ele está entre os 10. Então, The Mismatch, The Bill Simmons, eu sigo mais basquete, eu sigo mais de basquete mesmo. Você já viu do Jordan Peterson? Sim, eu tenho minhas restrições em relação ao que ele representa, assim, então, cara, eu escuto muito vídeo dele no YouTube, né? Uhum. Então, contextualizado, nos assuntos contextualizados, assim, mas eu sei que... Eu seguia, eu acho que no Spotify aqui eu tenho, posso botar isso? Acho que no Spotify aqui, valeu, obrigado pela... No Spotify aqui eu acho que eu sigo ele, tá? Porque... Eu não falei todos os podcasts que eu assino. Tem vários que eu tenho os de economia e tal, mas você perguntou assim, o que você mais ouve? Os que eu mais ouço são esses, que são, assim, são podcasts para me relaxar. Não são podcasts para eu dirigir uma hora. São para relaxar. Então, assim, exatamente, quando eu dirigia para o centro de Austin, quando a loja era lá em Austin, eu tinha 1 hora de dirigir todo dia para ir e 1 hora para voltar. E eu escuto no 2x, seja em português ou em inglês. Rapaz, é nativo. 2x. Eu gostaria de dizer que o meu inglês ele é tão bom que eu ouço as coisas em 2x. Porque eu sou foda. Já vai o pessoal me crucificar. Manda comentário de ódio. Pode colocar. Não, eu também fico ouvindo em 2x. Eu ouço em 2x, porque daí você ganha tempo. Por exemplo, um podcast de 3 horas, você ouve 1h30. É legal quando você fica ouvindo, sem ser no fone, quando tá um áudio aberto, só no computador, coisa assim. Alguém passa perto, que não, às vezes não fala tão ativamente o inglês, aí ouve e fala assim, peraí, você tá conseguindo entender o que a pessoa tá falando? Eu falei, qual é o problema? Não, porque eu não sei nem o artigo que ele tá usando aqui, nem do que ele tá falando. Mas não é só isso não, quando você começa no início do assunto, você tá dentro do assunto. Você tá no contexto, então você consegue entender. Mas a minha esposa faz a mesma coisa, ela fala assim, eu não entendo nada do que você tá falando, do que o pessoal tá falando aí. Em português. Ô, louco, em português? Porque ela não tá no contexto. Em 2x é difícil. É difícil. Eu confesso que em 2x, às vezes você tá de background, você ouvindo aquilo ali e fazendo outra coisa ao mesmo tempo, tá dividindo a atenção, aí você se perde. O negócio vira só ruído de fundo, você não sabe o que o cara tá falando, você tem que parar, peraí, o que ele falou ali? A sua atenção não tá totalmente dedicada. Em um e-mail, aí o negócio não é tão problema. Olha só, vou falar um pouquinho assim, do quanto eu escuto, o que eu escuto, tá? Mas eu só queria, para não esquecer, de um detalhe, né? Lá no Rio Grande do Sul, meio-dia, era bem comum ter um programa de debates na rádio. Legal. De umas, né? 1 hora, não dava 1 hora. Era da 12h05 até 12h50 ali, né? Por causa tipo um Pânico, então. E, cara, é um programa que vinha, eu acho, começou em meados da década de 70, né? E até hoje existe o programa, tá? E só que quando adolescente e como início de vida adulta, eu tentava escutar sempre. Depois eu vi o quanto, na verdade, eles eram amadores, né? E aquilo começou a me irritar um pouco, né? E no começo tu achava, meu Deus, como sabem? Aí tu começa a aprender um pouquinho, né? Tu já não aguenta mais as bobagens que eles falam.
daqueles que eles falam, mas de qualquer forma, eu tenho certeza que esse hábito meu de rádio, ou de assistir um programa de um jornalista conhecido lá do Rio Grande do Sul, né, quadros, né, que era polêmica, então eu assistia todos os dias trabalhando, né, polêmica, então eu acho que o hábito de ter isso, de escutar pessoas no rádio, de escutar muitos diálogos, assim, com o Pretinho Básico da época, né? Pretinho Básico é um podcast. Na verdade, é um precursor, assim, né? Porque é na rádio, depois passa a ser podcast. O nome me chama a atenção de alguma coisa. Então, para te ter shows como esse, né? Tem um outro também, um Pretinho Básico, é do Rio Grande do Sul, mas tem um outro em São Paulo também. Ah, é verdade, aquele cafezinho. Tem um cafezinho lá no Rio Grande do Sul, cafezinho. O Pretinho Básico é verdade, os caras começou com um negócio de carro, e aí virou humor, e hoje os caras tiram sarro, o carro é só um assunto paralelo, só. Tá entendendo? O cara tem uma voz grossa, forte. Tá entendendo? Então, assim, acho que esse hábito de quem já estava acostumado a fazer isso, acho que é mais fácil migrar pro podcast, né? Para os programas de podcast, né? Existe uma evolução, Jorge, aí, de os podcasts que ficaram famosos. Pessoas comuns, por exemplo, Jovem Nerd, lá o Alexandre Ottoni e o Azaghal. Pessoas comuns que estavam lá lutando para poder fazer a coisa acontecer. Começaram a botar conteúdo na internet, gerar conteúdo, e podcast, insistiram naquilo e mantiveram, e hoje, né, venderam para Magalu. Hoje mora em Orlando. Quem vendeu o quê? O site em si da Jovem Nerd. Mostrando o quanto está influenciando a nossa vida, né? Então, assim, quando você para pensar que eram pessoas comuns, como nós três aqui somos, tá? E faz acontecer, só que levou, sei lá, 15 anos para eles atingirem o pinnacle, né, do podcast. Programas de rádio começaram a ver aquilo e começaram a pegar, falou assim, porra, eu já estou fazendo programa na rádio. Vamos gravar o programa e jogar no podcast, para as pessoas ouvirem. Porque as pessoas cada vez mais estão migrando para um Spotify, para uma mídia digital, ou que seja o YouTube, o cara deixa lá tocando e vai dirigir, vai fazer alguma coisa, vai para academia, ou whatever. E eles perceberam, transformaram a Jovem Pan, Tutinha, né? Ele percebeu, transformar a Jovem Pan numa televisão, foi pro lado online e lançou o canal na Sky, na NET, televisão por assinatura, que é a Jovem Pan News, né? Que sempre, na verdade, foi Jovem Pan News. Mas lançou um canal, mas aí teve a ver com... Ele se aproveitou da política, né? Não tinha oposição. Mas, cara, a Globo fez a mesma coisa na década de 70, tá? Foi exatamente muito parecido com os militares, tá? Se aproveitou, né, da destruição do império de comunicação da década de 40, 50, 60, 70, né? Do Assis Chateaubriand. Então ele criou isso. Então o império estava destruindo. A empresa do Chateaubriand hoje ela era proporcionalmente maior que a Globo é hoje. Nossa. Como que a Globo foi na década de 90, mais ainda, né? Porque hoje está mais pulverizado, né? Mas então tem isso, né? Tem isso aí vai acontecer de tempos em tempos, né? Para representar um lado político, né? Ou se aproveita de uma fraqueza de jornalismo, porque agora tem um jornalismo só de esquerda, né? Então surge uma oportunidade de uma Fox News. A Jovem Pan quer virar Fox News. Vai virar, se for comprada ainda por outras empresas, pode virar uma Fox News do Brasil, né? Porque eu acho que ela tentou fazer, aí começou a repreensão. Se começar a fazer isso aí, ela chegou a ser ameaçada de perder a licença dela. Daí ela tirou o pé. Ela demitiu alguns comentaristas, demitiu um cara que eu gostava muito. Gosto muito dele, é um cara muito ponderado. Ele era o moderador do Roda Viva. Isso lá, 5 anos atrás. Mas eu não lembro o nome dele, cara. Ele que comandava as coisas, aí demitiram ele, demitiram mais uns 2, 3 também que eram comentaristas. Que iam contra a ideologia do governo, e aí o governo se deu por satisfeito e ficou quieto. Mas eu vi, curioso, bem, se for para entrar nesse assunto aí, já começa a tocar no assunto de política, mas eu vi um cara hoje comentando aqui nos Estados Unidos. E ele falou assim, você percebe que você está sendo perseguido se a gente comparar os regimes que existiram ao longo da nossa história global, né? Durante o período nazista, se você criticasse o regime, sumiam com você. Você ia para o campo de concentração, te matavam, trabalho escravo e por aí vai. Se você ia seja o socialismo, seja durante o comunismo, já era. Você ia para a Sibéria, matavam você. Você tenta ir para Cuba, criticar Fidel. Não vai dar certo. Vai para a Coreia do Norte, não vai dar certo. E aí, para pensar aonde a pessoa que está ouvindo, né, que está pensando isso, onde você mora, né? Onde você mora
E quem você pode criticar e quem você não pode criticar. E não é o fato, assim, quem você não pode criticar é um passo atrás. É por que você não pode criticar. Seja aquela pessoa, ou seja aquele regime, ou aquela ideologia. Eu não vou falar de política, não vou entrar nesse assunto. Acho que o negócio é sistemático, é um problema mais acima. Mas vamos falar lá de LGBTQIA+, o caramba 4. Por que você não pode criticar? Por que, sei lá, eu vou ser o advogado do diabo? Por que você não pode ser conservador? Porque, de repente, ser conservador virou crime. Você falar o seguinte... Antigamente, o pessoal falava assim... tenta andar com uma camiseta na rua... Isso bem antigamente. Tenta andar com uma camiseta na rua e fala assim... 100% branco. Porque tinha camiseta 100% negro. Porque é privilegiado e tal, mas tudo bem. Aí é um outro assunto. Mas, hoje em dia, assim... Tem o cara aqui nos Estados Unidos... Pelo menos eu vejo muito em mídia social. O cara vai lá e levanta a bandeira do orgulho gay. Tá, ok. Direito dele... Primeira emenda da Constituição americana. E aí o cara, eu vejo várias crianças andando com a camiseta dos Estados Unidos ou a bandeira americana, coisa assim, vão lá e repreendem o moleque, ou repreendem a menina. Escuta, você não pode andar com essa bandeira. Como assim não pode andar com essa bandeira? É bandeira americana, tá lá hasteado no poste. Por que eu não posso ver isso? Não, sabe o que é? E aí já começa toda uma conversa. Mas só pra voltar ao assunto, por que você não pode criticar? Por que pode pra um e não pode pro outro? E aí já começa a perceber, peraí, então tá começando a rolar um regime nisso aqui. Uma ideologia diferente que dá liberdade de expressão. Eu tenho uma coisa para falar sobre isso aí, que é simplesmente ponto de vista. Tá? Concordo. Tem que ter o ponto de vista. A pessoa chega lá e coloca lá a camiseta LGBT, QIA+, etc. A pessoa chega lá e... Que seja, qualquer ideologia, que o pessoal hoje em dia fala ideologia, que eu acho bobeira, não é uma questão de ideologia, é uma questão da natureza da pessoa... ou a escolha da pessoa, não interessa o que é, sabe? A pessoa tem que ser livre, certo? Ela pode fazer o que ela quiser. Eu sou a favor disso aí, da liberdade. Se quer fazer, pelo amor de Deus, que faça. Que absurdo, entendeu? Agora, o que acontece é o seguinte, a grande maioria das pessoas que tem um certo viés ideológico, ou um viés, digamos assim, talvez político, não se incomoda com esse tipo de coisa. Vamos botar, uma pessoa como eu não me incomodo se uma pessoa está levantando uma determinada bandeira, assim como eu não me incomodo, exatamente, assim como eu não me incomodo uma pessoa está defendendo a bandeira LGBT. Eu também não me incomodo a mínima. Então, eu também não me incomodo em ver a outra criança lá, como você comentou, com a bandeira. Agora, a pessoa que realmente tem esse viés e se incomoda com determinadas coisas, ele vai falar assim, peraí, se eu me incomodar com o LGBTQIA+, e eu posso ser cancelado, digamos assim. Uhum. Agora, eu posso me incomodar também, porque ele se incomoda com os dois, talvez. Uhum. Só que ele fala assim, eu não vou me expor me incomodando com essa minoria, porque ela é forte na internet, e etc. Motivos variados. Agora, eu não vou me reter de conversar e falar e criticar e pressionar e reprimir a pessoa que está lá com a bandeirinha. Ou seja ela do Brasil, ou seja ela americana, porque no Brasil aconteceu isso também, né? A bandeira do Brasil virou o Bolsonaro. Não é. A bandeira do Brasil é o Brasil, pelo amor de Deus. Que, sabe, dois estúpidos lutando, Lula e Bolsonaro, certo? E aí, pra mim, os dois são, né? E aí, só um que pode usar a bandeira brasileira? Não, peraí, pelo amor de Deus, não. Os dois podem usar a bandeira brasileira. Não é porque eu acho que eles são estúpidos, como eu falei aqui, né? Que eles não podem usar. Claro que eles têm que poder usar. Tem que poder defender a bandeira que eles querem defender. Vai daquilo que é. Entra na questão política também. Eu já prefiro ser aberto. A pessoa tem que ter liberdade de fazer o que ela quer fazer. É onde eu penso. Aí é onde você comentou a questão do... Você chega assim, o que você pode criticar ou não pode criticar. Então, assim, não importa quem que você gosta. Se você gosta da esquerda ou da direita. Você tem que poder criticar ou elogiar qualquer um deles sem ser reprimido, certo? Então, assim, beleza, você gosta da esquerda, então você não vai criticar a esquerda, mas você poderia criticar a esquerda? Analisa e vê quem critica a esquerda. O que acontece? Eles são reprimidos? Tá. Agora analise e vê quem critica a direita. Eles são reprimidos? Tá. Faça a sua própria análise. Entendeu? Eu não vou aqui falar, porque eu não sei. Eu nunca fui lá e pesquisei. Na verdade, eu nunca critiquei ou elogiei nenhum dos dois lados, porque eu não gosto de política.
Eu falo mal dos dois, assim, quando nas conversas então tu em gosta, particular. Gosta de falar mal. Exatamente. Tá aí. Uma coisa que a gente comentou no grupo sobre quais assuntos, que é podcast, então a gente tá falando sobre podcast, né? Uma coisa que a gente comentou no grupo era... eu, por exemplo, eu gosto de conversar sobre religião e política. Eu só não gosto de expor minhas ideias, né? Sobre certos assuntos. Por quê? Porque você acaba sendo exposto. Não é nem isso. Você acaba sendo rotulado por uma coisa que talvez não tem necessidade de ser rotulado. Quando tu é rotulado, tu é limitado. Exatamente. Se cria uma percepção, uma ideia do que tu é. Na verdade, né, isso é por preconceito. Se aí eu ia entrar, na verdade, até peço desculpas, cara, eu peguei uma bactéria semana passada e eu tô afetando muito a minha voz. Então só pra... Bebe água. Não, tô bebendo bastante água por isso, cara. Quer um vinho? Eu sei que você não bebe. Não, eu não... Daí, ó, pô, olha só. Agora o cara, o Jorge, você não bebe. Pô, o Jorge do podcast não bebe. O cara já criou já me rotulou aqui. Não, eu eu também não bebo. Não, mas, cara, isso é importante, já que tu fez aquele comentário, porque esse comentário é em cima do que tu falou, então tu não opinar sobre certos assuntos em podcast, o cara consegue inventar, né? Não opinar, por exemplo, afeta muito o que tu vai dizer, certo? Certo. Afeta muito o que tu vai dizer. Então eu concordo, assim, Eu tenho, Jorge, na família e grandes amigos meus, que eu considero demais, que são, assim, e não deixo de falar, continuo conversando, liga pra mim, bate papo no WhatsApp, etc., que são de extrema esquerda, e outros que são de extrema direita, eu converso com os dois. Aí, às vezes são amigos comuns, que eles começam a se discutir, eu entro no meio. Falo, mas peraí, por quê? Por que você tá discutindo aí? Nós somos amigos de infância, a gente fez 4ª, 5ª série junto, entendeu? Eu não tenho esse negócio, sabe? Falo, pra quê? Sabe, isso é uma bobeira tão grande. É igual... Tem muita gente que é apaixonada por futebol, outro assunto difícil. Futebol, assim como religião, é por isso mesmo. O cara é apaixonado por futebol. Cara, meu melhor amigo lá do Brasil, Felipe Portugal, que eu falo o nome dele e me emociona, entendeu? Ele é Vasco. Eu sou Flamengo. Eternos mortais. Exato. Inimigos mortais. Entendeu? Então, assim, não tem isso comigo. Entendeu? Rapaz, o importante pra mim é o ser humano. Eu não gosto de rotulação, entendeu? Eu não gosto de rotulação. Eu gosto... É ser humano. Pra mim, essa é a raça. Esse é a espécie. Ser humano. E pronto. Esse é o meu negócio. É isso que eu curto. Eu acho bonito coisas de cada lado. Né? Por exemplo, a coisa mais bonita que eu acho do Jorge é que ele tem que ter, eu já falei no podcast passado, ele tem que ter significado por trás de qualquer assunto que a gente está conversando. E eu acho isso maravilhoso. Porque às vezes muitas vezes eu me pego conversando alguma coisa que eu não coloco significado nenhum, eu só tô vomitando palavras. Tá batendo papo. Batedeira. Você tá entendendo? Então, exatamente. E é daí que vem o Batedeira Cast. É só bater papo, sem significado. Mas não. Você dá valor, você gosta, você curte a linguística. Né, cara, na verdade. Exato, você curte a linguística. Eu adoro isso, cara. Entendeu? Isso eu acho bonito. Você tá entendendo? Então, assim, cara, eu tenho que dar valor a esse tipo de coisa. Então, eu gosto disso, de ver o lado positivo. Eu sou positivista. Eu gosto de ver o lado positivo de tudo. Aconteceu uma coisa ruim. Mas peraí. Da coisa ruim que aconteceu, o que trouxe de bom? Olha o copo cheio. Exato. Acho que a gente desviou bastante. Eu particularmente, eu tô tranquilo com isso, porque, de novo, mais uma vez, só prova, né? O quanto é difícil ser host. Tá sofrendo muito, Jorge? E quanto sofre um podcaster? Quanto sofria um podcaster no passado e quanto sofre um podcaster hoje? Hoje é bem mais fácil. Hoje é bem mais fácil, né? Então o pessoal reclamando... Hoje a gente tá aqui, ó, você consegue colocar coisas na internet. Vamos botar um site que todo mundo acessa para ver se a internet tá funcionando. Fast.com. Não, tem pessoal, é tradicional. Vamos lá, que o pessoal... Uou. Deixa eu ver se a internet daqui de casa tá funcionando. O pessoal colocava aqui, ó. Você tá louco. Ó, você tá com a adblocker, não tá? Claro que eu tô, bicho. Eu uso um... Você vai rolando a página,
você tá colocando na tela, né? Cara, é impressionante a quantidade de vazios que ficam na página. Que é propaganda, publicidade. Sabe disso imediatamente, né? Eu sou muito contra a publicidade, que é o assunto que a gente vai conversar semana que vem. Tá aí, vocês queriam saber o assunto da semana que vem? Eu usava, durante um tempo eu usei, né? Mas eu pensava muito bem, a todas as empresas que eu realmente gosto, cara, eu não podia fazer isso. O quê? Todos os sites que eu realmente gosto, eu não pago nada para ter acesso a esses sites. Então, aqueles sites que eu realmente gostava, especialmente a produção de uma pessoa, eu tirava o bloco. Você pode ir lá na opção e falar assim... Pra poder dar dinheiro pra pessoa, né? Não funciona isso então, aqui. Assim, aí que tá, outra coisa de eu também seguir bastante o podcast é que, por causa dos esportes, né? Então durante muitos anos eu assistia 4 ou 5 podcasts escutava, na verdade, né? Da La Liga e principalmente da Premier League. Então, tu já cria também um hábito de ter anos e anos escutando, sabe? Você começou muito cedo. Muito, cara, bastante mesmo. E aí, então, o que acontece? Então, esse hábito faz com que tu consiga... o que as pessoas usam pra música, no meu Spotify, tem mais horas de podcast do que de música. Nossa. No meu Spotify tem 0 minutos de música e todos os minutos que eu tenho é de podcast. No final do ano, o Spotify faz aquele compilado, né? Fala assim, você ouviu tantas horas, né? Então esse negócio. O meu só dá podcast. Cara, e eu lembro que no fim dessa estatística, ele falava pra você o quanto você ouvia mais música que a média, né? Do planeta, ou dos 100% das pessoas, aonde você se encontrava. Ano passado isso não aconteceu. Quer dizer, agora, né? Mas na outra vez, eu tava no 0,01%, cara, do Spotify que eu via. Que eu via? Que eu morava no Brasil. Lá em casa tinha uma caixa de som, eu ficava na cozinha e sala. Era um ambiente só. Na verdade, era a cozinha que eles esticaram igual essa mesa, assim. A cozinha era junto com a churrasqueira, então parecia um ambiente só. Era uma pedra só, uma cozinha só, um armário só, era uma coisa só. Cara, era bem bonita a casa. E ali tinha uma caixa de som. E eu só ficava naquele ambiente. O escritório era do lado e tal. Então, ou eu tava tocando música ali, ou eu tava tocando música no escritório. E aí eu ia dormir ouvindo música, som de chuva, coisa assim. Eu acordava por causa que mudava essa música. Então, na verdade, tu tava entre o 0,01, ou seja, tu é um dos que mais escutava. De longe. Ah, tá. Cara, a música... do contrário. Não, a música em casa não parava. Era música em cima de música, em cima de música. Então, vocês ficam falando de podcast, pra mim é um conceito que eu tô muito acostumado a ouvir música, mas assim, muito. E aí eu paro pra pensar, eu caí a realidade, assim, cara, mas eu tô ouvindo música, tudo bem, é legal. É ótimo. Mas o que eu tô ganhando com isso? Nada. Existe um aspecto um pouco mais prático, né? Quando tu escuta o podcast, ou prático, ou ainda mais informacional, porque pode ser pro bem ou pro mal, né? Claro. Assim como tem estilos de música que tu gosta mais e são mais populares, né? A mesma coisa acontece com o podcast. Tu pode simplesmente passar teu tempo escutando bobagem. Não, né? Pode. Eu concordo com você. Quiser teu tempo, né? Não, eu hoje tava concentrado lá montando um brinquedo lá, de você cortar, montar todo delicado o brinquedo. Cara, meti lá música clássica, assim, música clássica para estudo, para foco, né? Coloquei e ficou lá rodando, fiquei montando. Quando eu vi, tinha passado 1h30, cara. Nem tinha percebido. Porque eu foquei no negócio mesmo e eu descobri que eu tenho hiperfoco. Uma merda. É bom e é ruim ao mesmo tempo. Descobri recentemente. A Bruna odeia, cara. Porque o foco parece que eu liguei uma chave. E é muito legal. É legal, mas não é. E... Você seria um bom jogador de beisebol. Não, cara, eu acho que se tu conseguir comunicar um pouquinho antes. Então. Porque de repente na verdade tem a ver com que o podcast que eu vou falar aqui, tá? Mas se tu conseguir comunicar. Eu falo pra ela. Antes, assim, olha. Eu vou fazer tal coisa. Tem que pegar a cara. Porque se tu fechar uma cena, ela pode estar distraída. Olha só. Eu vou fazer isso. Repete as minhas palavras. Eu vou ficar focado. Não, porque o banho... Não, repete. Porque eu falei, não sei o que tu falou. E tu vai ficar focado. O que acontece que eu fico focado? Eu não respondo. Então, nas próximas 2 horas vai ser assim. Aí, se a pessoa reclamar, meu filho... Não, eu falo pra... Traz pra cá, porque tem que resolver no Empower Couples, que é um que eu sigo. Toda semana tem um vídeo. Na verdade, eu descobri eles no YouTube. Né? Porque era muito parecido com a linha de terapia que eu faço. Né? E aí, o que acontece? Eu passei a escutar os caras, 20 minutos. Não. É absurdo o que eles conseguem fazer em 20 minutos. Então, assim, cara, esse tipo de coisa, de repente, não serve pra ti, né? Mas pra mim, na qual eu tô com eu e minha esposa, somos tudo aqui, entendeu? Eu preciso criar ambientes o tempo inteiro para que ela se sinta bem.
E ela faz o mesmo por mim. Então eu preciso. Esses caras em 20 minutos, todas as semanas me dão um complemento pra minha terapia, sabe? Então eu assisto. Então tem muita coisa que pra mim vale a pena, né? Então eu escutar do que... Cara, eu escuto música, né? Mas as minhas bandas são as mesmas ali, né? Eu tenho o quê? 50, 100 bandas, vai. Não tem mais que isso. Mas peraí, Paulista agora, hein? São 20 minutos, mas que velocidade você assiste? Normal. Eu tenho as minhas razões pra isso. Eu já notei que escutar rápido modifica a voz das pessoas, né? Porque é sempre a mesma voz, tudo é a mesma voz, tudo a mesma voz. E tu perde muito do poder oral das pessoas. Completamente. Eu acho. De novo, né, cara? Eu nunca falei nada, né? Em áudio de WhatsApp eu faço isso. Eu faço 1.5, 2.0, tá? 1.5 ali. Eu ponho 1.5, 2.0, né? O meu também. Né? Todos os áudios. Mas... Tem outro botão lá desse? Né? Mas, assim, eu diria que nos podcasts, né, eu prefiro ver assim... Não, porque eu só conheço 1.5.2. Existe outra opção? Não existe um X, é só 1.5 ou 2. 1.5 é no fim do dia, quando você tá cansado e tal. Pô, aí você acordou 2x e eu vou pra você, se tivesse 3 ou 4, eu colocava no 4. A gente vai, fala logo que você quer pular, cara. Tá tudo muito... Hoje em dia, YouTube, por exemplo, eu assisto tudo no 1.5 ou 1.75. Nossa, se tivesse 3x eu gostava, cara. Os caras enrolam demais, cara. É que eu acho que depende muito do que tu tá vendo, cara. Por exemplo, esporte, eu não quero ver o esporte 3 vezes. Não, claro, esporte não. Quando eu vejo mergulho, Você mergulha? Não, mas eu gosto de ver. Você deveria ir pra Cuba, pô. Sério, eu mergulho, eu tenho pad. Em Cuba tem mergulho bacana e charuto bacana. Cara, então realmente, talvez eu deveria ir. Tu tá vendendo... Você tá me vendendo, tem um pacote pra te vender. Só pode ser vendendo baratinho. Você comprou e não vai poder viajar. Cara, aquela ideia aqui, ó. É que eu fui pra Cuba até o fim desse podcast. O Neto vai te vender a passagem, vai ser fisicamente a passagem aqui, cara. Nossa, eu fui pra Cuba faz uns 15 anos. Meu pai tinha começado a mergulhar. E ele queria porque todo mundo falava. O mergulho de Cuba é sensacional, tal, tudo mais. E eu fui com ele. Mergulho você tem que ter uma dupla. E eu era a dupla dele. A gente foi. Cara, a visibilidade de Cuba, sem sacanagem. Sabe igual você sai aqui na rua, você enxerga até... Não tem limite. Você enxerga até o horizonte. Em Cuba é assim, cara. No mergulho é assim. Você tá... Literalmente parece, cara, que... Eu nem sei se aplica literalmente, parece, mas... Parece que você tá flutuando. Porque você enxerga o fundo lá, sei lá, 20 metros de profundidade, 30 metros de profundidade. Você enxerga a areia branquinha lá embaixo. Você vê os peixes, você vê o coral, você vê tudo. E você não vê a água, cara. Você não vê... Por mais cristalina que... Imagina, sei lá, a água que vocês já mergulharam na vida, que foi mais cristalina possível. Você via que, assim... Você enxergava, sei lá, 20 metros, 30 metros. Depois ela já começa a ficar um pouco turva, você já não enxerga. Existe uma visibilidade um pouco... 20 metros reduzida. 20 metros é pouco. Seria você enxergar de um poste no outro, aqui fora, mais ou menos. E, na verdade, não. Você enxerga, sei lá, 10 postes na frente, você consegue enxergar. Cara, o mergulho em Cuba é assim. Você enxerga até onde dá pra enxergar. É uma coisa incrível, cara, lá. A comida, se você for, leva... Cara, isso tem 15 anos. Tem. Mas é igual ainda é igual. Não, isso tem 15 anos. Isso aí não é uma memória. Não. De quando você só enxergava 20 metros e aí você tá falando que é 100 metros. Junto com o pessoal do mergulho, tinha gente que levava... Não tinha... Até tinha GoPro, tá, essas coisinhas, tava começando, mas era uma qualidade muito tosca. O pessoal mergulhava com equipamento profissional, cara. Com caixa estanque de câmera profissional, de DSLR. A pessoa entrava, depois ia equilibrar a cor com filtro específico. Porque... Não sei se vocês sabem, mas na água, a primeira cor que não penetra é a vermelha. Então, conforme você vai descendo, você filma, vai perdendo cor, vai perdendo tom. A luz não consegue permear. É questão de comprimento de onda e tudo mais. Então, vem do vermelho pro laranja, pro amarelo, tal, e assim segue. Então, só fica o tom de azul no fim. Então, você enxerga filmes, eles são coloridos, mas é porque tem um filtro especial para conseguir entender isso, ou calibra digitalmente. Mas você tá ali ao vivo, cara... se você gosta, cara, é outra. Não, eu não mergulho, nunca mergulhei. Nunca? Mas assim? Não, então eu não curto a ideia de estar mergulhando, não. É ótimo, é tranquilo. O pior que pode acontecer é você morrer. Então, exatamente. Mas não é isso não, que eu também tenho medo disso não. Pra mim, eu gosto de assistir... Macho? Você viu o que é macho? Não tenho medo de morrer. Acaba macho. Ele chama a morte. Eu também não chamo, não. Assista sábado,
Aliás, esse sábado saiu, que o podcast vai sair segunda, sábado saiu um podcast que eu gravei em inglês, que é o Puff Drink Talk. Olha o merchan aqui, ó, o merchan. Tô vendo. Qual é o link? Que a gente falou, porque a gente tava falando sobre Spooky Season, por causa do Halloween. E aí o pessoal começou a comentar, falar sobre fantasma, aí as duas pessoas que estiveram com a gente aqui falando sobre fantasma, e eu nunca tive experiência com fantasma. Porém, eu tive uma experiência com exorcismo. Ô, louco! E eu coloquei lá. Conte-me mais. Ah, então, tá vendo? Não, mas hoje o assunto é podcast. Podcast. Então, por isso que eu tô comentando sobre o Puff Drink Talk, que é um podcast. Se você acha que você sabe falar inglês, assiste lá. Se inscreve no canal. Você acha que conhece? Entendeu? Vai lá e critica o meu inglês. Não, mas se a pessoa realmente acha que sabe falar, ouve em 2x. Isso. Assiste em 2x. Pô, mas aí, me entender falando inglês em 2x, aí o cara mas é aí, bom pra caralho. aí que é o desafio. Aí chama a laxincha. E também, se você acha que entende de charutos, também tem que participar. Né? Então. Escutar aí sim quero ver escutar 2x. Aí sim quero ver. Escutar sobre charuto inglês em 2x. A gente faz. Com o charuto na boca, com o charuto na boca pendurado. A gente faz experimentação de charuto ali, degustação de charuto, é uma coisa interessante. Analise lá. Né? Então, cara, como eu estava dizendo, né, tem muitas influências, assim, de por exemplo, tu lê artigos de pessoas, tu já escutava programas de rádio de pessoas, de grupos de pessoas, fica muito mais fácil de tu, na verdade, acabar te interessando por podcasts, assim, né? Outra mudança importante que é a questão de, não sei quanto a vocês, mas eu passo muito mais tempo hoje no YouTube do que eu passo em stream, do que eu passo em TV. Meu tempo é muito mais, eu diria que hoje é 70% YouTube, 30% cabo, né? Cabo, ou o que quer que seja, né? Streams, e 0% de televisão. Nem sei, eu nem tenho TV. Televisão se diz televisão aberta. Eu nem tenho, não tenho. Esquece. Ainda mais aqui nos Estados Unidos é diferente no Brasil. No Brasil você tem eu vou abrir um aspas aí, né? Uma TV aberta de qualidade. Porque se comparar com a média do mundo, a TV aberta é um lixo. No Brasil tem alguma coisa para você assistir. Por mais que você critique, sei lá, Faustão, Silvio Santos, novela, você pode criticar, vai ter alguma coisa que é do seu grado, vai ter alguma coisa que não é do seu grado. Mas tem alguma coisa ali que você consegue filtrar. Alguma coisa que você consegue sentar. A gente vai na casa do outro tá assistindo a televisão, tá assistindo uma Globo, supondo que nós estivéssemos no Brasil. Sei lá, você senta e assiste. O cara tá vendo o programa do Silvio Santos. Você até assiste. Júlio, se você sentar para assistir qualquer coisa da programação brasileira, seja de qualquer canal brasileiro, você senta, você fica 3 horas lá assistindo. Porque a qualidade é excepcional. Sem brincadeira, aqui eu não tô botando panos quentes, não. A qualidade da TV aberta do Brasil é impressionante. E é por isso que a propaganda no Brasil se vende muito bem ainda na TV. Vende por TV aberta. E ainda se vende muito, que é o assunto da semana que vem. Aí você entregou. É parte do assunto. Eu entreguei parcialmente. Te cobri. Obrigado. Tem que manter um mistério ainda no ar. Né? Mas, cara, você senta e fala assim, a novela. Cara, a novela pode ter viés de esquerda, viés de direita, viés homossexual, viés heterossexual. O que seja o viés que tiver, você senta e você fica vidrado no negócio. Entendeu? A qualidade é muito boa. Tanto que ela é exportada. Ela é literalmente exportada. TV brasileira, ela faz parte do pacote de produtos que o Brasil vende pro mundo. Claro que existe muita diferença. Aqui, respondendo a sua pergunta, eu não assisto TV. Estados Unidos. Estados Unidos, Eu não assisto TV, mas assim, nem a brasileira nem daqui. Já não assisto TV há muitos anos. O tempo que eu tenho livre, eu tô tendo muito pouco tempo livre. com 2 podcasts. O cara se revela, cara. Não, porque na verdade não tem uma revelação aqui, né? Mas streaming você assiste. Temporada. Não, também não. A gente teve um. Então, teve um dos primeiros podcasts que eu fiz parte. Acho que foi o primeiro. O primeiro que você participou. Que eu participei, que a gente até discutiu séries bacanas, sabe? Inclusive tem 2 lá sensacionais que o pessoal recomendou. Que, aliás, vamos abrir um parênteses aqui. Onde estão vocês que vieram aqui e não voltaram mais? Cadê o pessoal que veio aqui? Chamando na chincha. Eles não vão assistir. Faz um corte e marca agora. Tá marcando, vai estar no corte isso aqui, né? Uhum. Mas agora, cadê vocês? Vieram falar aqui de série, vieram falar de filme. Vou voltar uma porra. Senta aqui. Cadê o povo? Tá vendo? Não sei onde tá. Mas vou mandar o vídeo pra ele. Assim, eu hoje em dia, eu assisto streaming
coisas bem específicas. Algumas coisas da Marvel, no Disney Channel. Para crianças. Com as crianças. Exato, eu imaginei que tu fosse. Tá, com as minhas filhas. A gente tem a nossa tradiçãozinha que a gente criou, a gente se sentar, deitar na cama lá. A Cris, minha esposa, ela vai pro quarto, um dos quartos uma das duas crianças, e fica só eu e as duas ali assistindo as coisas. Ela vai assistir o dela, o seriado dela. Ela vai pro quarto assistindo o seriado dela. Exatamente. Ela vai lá, assiste o dela, e eu assisto com as crianças, sei lá, Mandalorian, as coisas as coisas ou da Marvel, Disney. Ou da Disney. Então, coisas da Disney, né? Ou da Marvel ou do Star Wars, que elas gostam muito. E coisas que aí eu curto demais, que são as coisas de carro, Fórmula 1 e daí vai, tá? Você assiste com a criançada, Fórmula 1, carro? Coisa de Fórmula 1, a mais velha, né, a Alice, ela assiste comigo. Mas a mais nova não, 10 anos. A mais nova não, a mais nova tem 6. Não vai se interessar ainda. Não se interessa ainda não. Agora, as coisas, por exemplo, que eu gosto de assistir, que é os caras lá da Inglaterra, né, que eu já sou acostumado a assistir, eu assisto eles há muitos anos. Quem? O Jeremy Clarkson, o Richard Hammond e o James May. O antigo Top Gear. Do Top Gear. Então, eu acompanho o programa deles em separado também, que eles têm programas individuais. Agora é a Fazenda do Jeremy Clarkson. Tem a Fazenda. Cada um tem uma oficina mecânica. Eu lembro disso. Nossa, é muito legal. É muito bom. É muito bom. Então, assim, eu gosto de assistir esses programas e elas assistem comigo, as duas, e elas adoram. É muito legal. Porque muito legal. é entretenimento na veia, cara. Cara, e isso aí é um híbrido também de televisão e de alguma coisa dentro. Tem que ver com o podcast, porque na verdade tem, quer dizer... Sim, porque não tem propaganda. Então o programa de televisão direto, uma hora... É um show ali, entendeu? Tu tem que fazer um trade-off do que tu vai assistir, claro, né? E então isso, na verdade, eu acho que quanto mais mídia tu tiver, mais acessos a mídias diferentes, na verdade, o ideal de um podcast é que de alguma coisa tenha acesso a milhões de pessoas, aquilo que vai gerar mais receita para ele, né? Nesse caso, o show, ao invés de ser um podcast, ou videocast, né? Ele é um show, você vê. Então, cara, de como essas mídias vão migrando e se parecendo, e certas mídias vão perdendo espaço, né? Versus o crescimento de outras, né? A grande verdade, Jorge, que o podcast ele deveria ser somente áudio. As pessoas chamam de podcast hoje em dia que o nome, isso aqui, videocast. Deveria ser videocast. Isso é verdade. Entendeu? Porque é o broadcast de um vídeo. As pessoas chamam do nome errado. Mas o podcast, ele é áudio. Porque ele era pro iPod. Entendeu? Por isso chama de podcast, porque foi criado pro iPod. É um herdeiro do rádio. E ele é um herdeiro do rádio. Ele é um herdeiro... Tanto que muitas... Igual a gente falei anteriormente aqui. Por exemplo, a CBN. Tem há muitos anos podcast dos programas de rádio deles. Entendeu? Eles colocam lá. E também, como é que tu separa, por exemplo, canal... Né? Tu teres um canal e tu tem um podcast. Quando é que tu utiliza o nome de um e utiliza o nome de outro? Porque olha só, todos os episódios que eu vejo do Damon Green, que é um jogador de basquete, que ele, cara, imagina, ele tá jogando atualmente, termina o jogo, o cara vai lá e grava um podcast. Ele não consegue dormir, ele precisa de 3, 4 horas depois que termina o jogo. Como os jogos do Golden State é na costa oeste, termina muito tarde, termina tipo meia-noite. E ele não vai conseguir dormir até as 4. Então ele vai lá e grava o show dele depois disso. Ciclo circadiano do cara foi pro inferno. Falou desde sempre, mas assim, esse jogador, ele se chama The New Media, é assim que eles se chamam, tá? O cara quer dizer, eu tô dentro do esporte e eu vou lá, eu tô suado ainda, nem tomei banho, e eu tô falando sobre esporte. Entendeu? Nota que tu empresta mais outros elementos pro podcast, que é diferente. Mas tu vai no YouTube, ligando agora com o canal, né? Agora tem um canal, tá? Deixa eu colocar isso aí pra vocês, justamente, eu vou falar exatamente o que você vai falar. O YouTube, até 3 meses atrás, não tinha, se você entrasse em qualquer canal, ele não tinha lá no canal principal uma opção onde fala lá, vídeo, shorts, aí tinha o sobre e tal. Até 3 meses atrás não tinha isso. Tinha isso somente. Hoje em dia, ele tem um link especial lá. Podcast. E olha só, tá entendendo? Há quantos anos o Joe Rogan tinha podcast no YouTube somente, e aí ele distribuía em áudio nas outras plataformas, tá? Ele gravava no YouTube, ao vivo, tá? Pegava o áudio e disponibilizava nas outras plataformas, no Apple,
e nas plataformas e tal. Mas qual a diferença do YouTube? O que ele faz em relação às outras plataformas? Ele demorou demais para perceber que as pessoas tinham podcast no YouTube. E aí falou assim, quer saber o quê? Eu vou colocar aqui podcast. Porque daí, quando a gente faz o upload de um vídeo, ele fala assim, isso é um podcast? É. Então cria uma lista, assina essa lista como sendo um podcast. É uma flagzinha na parte computacional. Quem entende de programação sabe disso. E aí, ele vai e disponibiliza nessa partezinha lá, falando assim, ó, isso aqui, você quer ver o podcast desse canal? Porque às vezes, antigamente, as pessoas tinham que ter um canal, onde era podcast somente. Aí ela tinha que ter um canal dos cortes, que eram cortes de 5 minutos, 7 minutos, que seja. E aí você tinha 2 canais para ter os inscritos nos canais e tal. Hoje, aí o que o YouTube tá fazendo? Você não precisa mais ter 4, 5 canais. Um canal só para os curtinhos de 1 minuto. Não. Ele falou assim, quer saber? Eu vou organizar o canal para você. Você fala para mim assim, ó, é podcast. Então a pessoa entra lá no canal, aí tem lá vídeos. São vídeos que são todos os vídeos, menos os curtos. Aí tem lá, curtos, shorts aqui no inglês, né? Aí você clica corte, lá, né? Não, são shorts, não são cortes. É curto. É porque no Brasil cortes é 5 minutos, é clips. Cortes igual clips. Eu achei que o corte, outro dia estava tentando me explicar que o corte fosse os shorts, assim, muito estranho. Não, o short o cara pegou um pedacinho de 10, 15 segundos e fala... isso pra mim, mas isso que eu achei que fosse o corte que eles estavam querendo dizer. O corte é maior. O corte é bem maior. O corte, ele é um corte. Ele pega assim, 5 minutos, 10 coisa e o tamanho que seja. O Joe Rogan faz cortes de 20 minutos. O Shorts, ele na verdade, ele nasceu para competir com stories do Instagram. Isso. Então é equivalente. Cabe ali o quê? 15 segundos no stories? É isso. Só te corrigindo aí, ele nasceu para competir com o Instagram, que havia nascido para competir com o Snapchat. Sim, o Stories nasceu para competir com o Snapchat. Mas na verdade, os até o WhatsApp é forte aqui, né? Até o WhatsApp fez sim, mas o WhatsApp não pegou. Não. Cara, eu posto coisas às vezes no meu WhatsApp, que eu tenho bastante amigos, tenho muito contato. E alguém te chama? Não, e as pessoas, quando eu posto ali, a gente recebe 1 ou 2 inscritos no canal, entendeu? Quando as pessoas olham. Então o WhatsApp é muito forte no Brasil, tá? Não, no Brasil sim. Na verdade não é forte nos Estados Unidos, né? O WhatsApp aqui... mundo aqui na minha empresa, né? Aqui, ó, patrocínio aqui, deixa eu mostrar aqui. Patrocínio aqui, Barini Floors. O homem que veste a camisa. Aqui na minha empresa aqui, os meus funcionários todos usam o WhatsApp. Porque eu falo assim, usa o WhatsApp porque pra mim é mais fácil deletar as fotos, é mais fácil de você controlar a quantidade de arquivos que você tem no seu telefone. Eu vinculo, eu tenho o WhatsApp no computador também, então fica fácil, a gente consegue transmitir exatamente pelo aplicativo, né, do computador, não só como o aplicativo do celular, você consegue transmitir arquivos de um computador para outro muito facilmente, compartilhar, bem fácil, bem simples. Então a gente usa o WhatsApp por causa disso. Aqui na empresa também. O problema é que o americano não está acostumado só. Mas não tá. Mas aí com os americanos que trabalham comigo, eles se acostumaram, né? Porque... eu digo, para um cliente chamar pelo WhatsApp. Não vai fazer. Muito difícil. Agora, muito difícil. Tem um outro ponto que eu queria chamar a atenção também, do porquê do rise of podcast, tá? Toda vez que tu precisava passar um link para uma pessoa, tu tinha que ter um drive para mandar, porque tu baixou um drive e tu tinha para escutar. Aí tu mandava para a pessoa por vários outros meios, por e-mail a gente mandava por SMS, e aí o cara recebia, o cara não conseguia abrir. Porque aí ele tem que baixar o drive, vai ter que baixar um programa para abrir aquele link. Isso, então... A conectividade, hoje, cara, tu manda pra qualquer pessoa, a pessoa já entra na hora, já dá um like na hora. O navegador abre, já dá um ok, o navegador já abre no próprio, fora ali, né? Então, tu tá entendendo assim, por isso que eu sempre venho para aqui, o assunto pros futuro, trago assuntos de futuro pra vocês agora. Imagina se isso tá acontecendo agora, cara, 15 anos, daqui a 15 anos, entende? Daqui a 15 anos a gente vai ter chip implantado na nossa cabeça. Olha aí, esse já é assunto para o nosso próximo encontro, né? Esse é um ponto forte para o próximo encontro. Mas, entendendo, em relação ao podcast, isso tem muitas facilidades, mas hoje não é podcast, hoje é videocast, né? Tu entende? Então, tu consegue assistir seamless no YouTube ou nas principais ferramentas. Tu tem acesso a qualquer momento, a qualquer hora. Você quer ver o Facebook ganhar usuários novamente, que ele está perdendo muito usuário, né? É ele pegar lá e colocar um link lá, podcast. Entendeu? Se o Facebook coloca isso, porque se você tem como postar vídeos no Facebook, tá? Se você
pega e ele coloca uma aba lá na tua página, que você pode ter a página do seu perfil, e você coloca lá podcast no seu perfil, e aí com isso você também pode criar uma página de empresa profissional. Se o Facebook coloca um negócio desse, cara, ele vai estourar, porque você vai fazer um upload de um vídeo pro YouTube, e você vai falar assim, cara, eu vou fazer esse upload do vídeo pro Facebook também. Pra não ficar solto, vídeo solto. Se ele coloca um negocinho lá, podcast e organiza, cara, ele volta a ter base de dados, cara. É outro business, né? Mas a plataforma do Facebook é muito ruim pra vídeo. Eu faço CrossFit, alguns anos atrás, um pouco antes da pandemia. Peraí, que isso aí eu tenho que fazer um comentário. O crossfiteiro sempre comenta que ele faz crossfit. Não. É por causa que existe o campeonato de crossfit. Só nós dois vimos, né? As maldades do coração. É quinta série, não sai de mim. Existe um campeonato anual que eles fazem, tá? Chama Open. E um pouco antes da pandemia, o CrossFit comprou os direitos de transmissão, ou durante a pandemia, alguma coisa assim, para tentar transmitir no Facebook. Cara, é muito ruim a transmissão. Hoje, se é no YouTube e tá transmitindo alguma coisa, você lá no YouTube dá a transmissão ao vivo, você clica e começa a tocar. No Facebook é muito ruim. Eles precisam despejar dinheiro para copiar, que é o que eles fazem, né? Ele copia uma plataforma, coloca o dele, dá uma customizadazinha e tal, e bota para funcionar. Eu, pelo menos, percebo, totalmente leigo do meu lado, mas o que eu percebo é que eles não se dedicaram para essa parte. Me deixaram quieto, deixaram lá parado e tal. Mas concordo com você. Se eles despejarem dinheiro naquilo ali, quiserem transformar aquilo ali, sei lá, quer uma maneira simples? Paga um pouco a mais do que o YouTube paga. Ou então entra no modelo de negócio como o TikTok faz. Por clique que faz você ganha tanto, por quantas pessoas que entrarem, que não é nem o YouTube, mas também não é nem o TikTok. Acha alguma coisa ali intermediária de remuneração. Aí ele vai começar a chamar o pessoal de volta pro Facebook. Só pra te dar uma informação aí, o Facebook, ele nunca quis fazer coisas de vídeo e encher demais o timeline das pessoas, porque ele não queria ser um Orkut da vida, tá? Eu vi uma entrevista, inclusive, do Mark Zuckerberg sobre isso. Então, eles nunca realmente queriam, na natureza da empresa, ser uma plataforma, assim, de vídeo e tal. Eles queriam ser uma plataforma de fotos. Foi isso que foi criado. Tanto que é Facebook, que é livro de fotos, tá? Livro de face, né? De perfil de pessoas. As coisas foram se adaptando e mudando. Existia muito mais usuários acessando o YouTube o tempo inteiro e os servidores acabavam sendo muito pesados, porque é muita gente acessando. Então, para vídeo, e vídeo é uma das coisas mais pesadas que tem hoje em dia para transmissão de dados. Eu acho que ainda é a mais pesada. É a mais pesada. Ainda mais com as câmeras ficando melhores e etc. Então, assim, você imagina uma plataforma não otimizada para vídeo, tá? Porque era otimizada para foto. Transmitir vídeo era difícil. E ainda com um acesso massivo de pessoas, gigantesco no mundo inteiro, para acesso. Hoje, as pessoas já não estão utilizando tanto o Facebook. Então, o que acontece? Você tem mais liberdade de colocar vídeos lá. E eles têm mais liberdade de fazer isso melhor. Então, hoje em dia, se os caras fizessem o CrossFit, fizessem o teste de transmissão pelo Facebook, seria uma experiência diferente do que foi há anos atrás. Não, mas foi agora há pouco. Foi durante a pandemia, um pouquinho antes da pandemia, durante a pandemia. Foi alguma coisa assim. Eu sei que, cara, foi muito ruim, muita gente reclamou. Tanto que o pessoal... O CrossFit foi vendido recentemente. O pessoal migrou e aí tentou fazer a plataforma própria, alguma coisa assim. Aí eu sei que acabou voltando pro YouTube. Porque é o que é o mais fácil, é o que o pessoal tá mais acostumado. Mas tu vê que existe possibilidade, né? As pessoas estão tentando uma alternativa. Né? Já se criou, tem muito, é Vimeo, acho que é o Vimeo, tem outras plataformas. O Vimeo já existe faz bastante tempo. Ele prioriza a qualidade. Sempre priorizou a qualidade, do que bitrate. Mas ele te cobra por causa disso. O YouTube, ele não prioriza a qualidade, mas ele disponibiliza a qualidade. Só que você sabe melhor do que eu. Faz muito tempo que eu não subo um vídeo no YouTube. Mas a última vez que eu vi, faz anos isso, já tinha lá disponibilidade lá, Full HD, no caso, 4K. Só que por mais que você tivesse um vídeo que atendesse aqueles requisitos, você tentasse subir naquela plataforma, ele não deixa. Ele fala assim, ou você tem que pagar, ou o seu canal tem que criar uma quantidade de usuários para você poder fazer um host desse vídeo nessa qualidade. Senão tem que cortar a qualidade. Ele não deixa. O Vimeo não. O Vimeo você sobe a qualidade que você quiser e tal. E claro, tem os limites do gratuito, né? Se você quiser ir um pouco a mais, mas ele disponibiliza para você como um produto. Então, muitas das vezes, eu via vídeos... Normalmente o cara quer te vender alguma coisa, um carro, um apartamento, um imóvel. O cara faz um vídeo de altíssima qualidade, lindo,
que aquilo vende. Só que o Vimeo, durante muito tempo, ele usava codec de vídeo, usava uma plataforma que a codificação era muito diferente da do YouTube. Então o usuário comum entrava lá, primeiro que não funcionava, e a segunda que era muito estranho para o usuário. Aí eles reinventaram faz um tempinho, e hoje a mesma coisa que o YouTube toca, ele toca. A única coisa que muda é que o YouTube é vermelho e o Vimeo é azul, só. Mas basicamente a plataforma é a mesma coisa. É muito amigável agora. Eu posso responder isso aí, porque eu faço toda semana, né? Como eu falei, sem 15 vídeos, né, que eu faço upload. Mas é o seguinte, você faz um upload hoje em dia na plataforma no YouTube, por exemplo, e ele tá com High Definition, ele vai fazer... E o High Definition é o 1080, né? Full HD. Que é o Full HD, que a gente chama. Ele vai pegar o teu vídeo, ele vai criar uma versão Standard primeiro, e vai começar a processar ele primeiro faz o SD, que é Standard Definition, né? E depois ele faz o HD. Quando as pessoas, que inclusive é uma dica aí para quem faz vídeo. Você fez um vídeo e vai fazer o upload no YouTube, por exemplo, você não precisa já pegar e falar assim, fazer o upload e já deixar ele online. Não. Coloca o agendamento, tá? Porque ele tem a opção de agendamento. Coloca o agendamento para daqui a 3, 4 horas. Você não precisa desesperadamente, não, tem que sair agora o vídeo. Você coloca o vídeo e coloca o agendamento para daqui a 4 horas, que daí ele vai ter processado já a alta definição. Né, e aí ele vai disponibilizar a alta definição. Quando ele entrar ao vivo, já vai estar na alta definição. Porém, se a pessoa que está assistindo tem uma internet ruim, ele baixa a definição. Agora, se a pessoa que está assistindo tem uma internet boa, e você joga o vídeo, coloca online com 10 minutos depois que você colocou o vídeo, ou já coloca lá assim, online, a partir do momento em que a edição fraquinha, que é 320 por não sei o que lá, que é mais... 360. 360 por alguma coisa? Tem 144, é mais fraca. Mas é não, mais fraca do YouTube, que eu acho que é 300 alguma coisa por alguma coisa. A pessoa que tem alta capacidade de internet e resolução dos monitores, etc., e tá lá a notificação que quando receber um vídeo seu, ela vai clicar e assistir, porque tem gente que já assistindo imediatamente, aí ela vai ver numa qualidade muito ruim o teu vídeo. Aí ela vai começar a desgostar do teu vídeo, aí vai chegar e falar a qualidade é porca. A qualidade desse cara é muito ruim. Aí já vai chegar lá e vai dar um unsubscribe. Né? Vai desescrever, não sei como é que nem vai se inscrever. Não, o cara já é inscrito, porque ele recebeu a notificação. Ele vai cancelar a inscrição no canal do cara. Então, assim, não coloque. Coloque lá daqui a 4 horas. Terminou o upload agora, coloca a publicação desse vídeo, tem lá a opção. Então, é o que faço e é o que todo mundo recomenda. Mas, Hilton, quando você sobe o vídeo, ele aparece para você a disponibilidade, seja antes, depois ou durante, ele aparece para você a disponibilidade de jogar em 8K. Vamos supor que o vídeo fosse em 8K. Que eu já vi em alguns lugares a 8K. Ele aparece para você a disponibilidade de 8K ou 4K, que seja o caso. Eu tô falando assim, a disponibilidade máxima, ela aparece para você ou ele tem algum tipo de restrição? Eu não consigo te dizer de 8K, porque aqui a gente não grava em 8K. Eu não gravo nem em 4K. Né? A gente não grava. Eu acho que essas câmeras aqui que eu tenho não são em 4K. Mas... Não. Então, assim, quando eu coloco lá, ele já me dá o máximo ele me dá a resolução que eu joguei, entendeu? Então, eu acredito, eu nunca ouvi dizer que se eu jogo um vídeo lá em 8K, ele vai falar pra mim, tem que pagar um extrazinho aqui pra ter em 8K. Acho que não. Eu acho que hoje em dia não. Pra mim não aparecia, você tem que pagar. Não, ele falava alguma coisa, mas de novo, isso faz muito tempo. Pode ser que eu esteja desatualizado. Ele aparecia assim, seu canal tem que ter tantos inscritos. Ele dá um tipo de restrição, era um texto, ele dava uma restrição que eu não tinha direito a subir naquela qualidade. Mas, de novo, faz muito tempo. Pode ser que era uma plataforma que não estava tão parruda quanto é hoje o YouTube. E hoje não. Hoje pode ser que eu tente subir lá um vídeo 4K, lá do uma GoPro, que amanhã eu vou esquiar, uma coisa assim. Beleza, ele sobe, não tem problema nenhum. E vai estar em 4K. Vamos testar então. Eu tenho uma câmerazinha, cara, da Anker, desse tamanho assim, super pequenininha, uma bonitinha. Ela é 2K. Ela filma. Cara, a qualidade é excepcional, muito boa. E aí, sei lá, coloca no lugar daquela ali. Você consegue regular o ângulo dela. A gente troca ali pra você ver. Aí a gente show de bola. A gente pode fazer esse teste aí e jogar. Melhorando a qualidade do podcast. $50 a câmera. Melhorando muito a qualidade do podcast. Bom, aos poucos. O colega tá... Investimentos. Podcast exige investimentos. Inclusive... Uma das coisas aí. Coloca aí se alguém quiser doar aí, uns $1, $2. Tem uma opção no YouTube, não tem essa do cara ir lá e poder doar? A gente ainda não tem essa opção, que a gente tem que ter X inscritos. Então, tá vendo? Ele vai restringindo. Ele vai liberando.
E isso que tu falou, as dificuldades do parrudo do YouTube, foi isso que tu falou, né? Foi essa expressão que ele usou, né? O parrudo do YouTube, né? Essas dificuldades, cara, no passado eram muito maiores e as pessoas continuavam gravando. Uhum. Então, hoje, com essas dificuldades, nós estamos gravando agora, nós estamos discutindo esses pontos. Imagina que há 10 anos, 15 anos, isso que é uma dificuldade de qualidade, de armazenamento, isso não... Vai ser inexistente. Vai ser inexistente. Então, essas resistências que a gente tem agora, isso não vai mais ter também. Então, mais pessoas podem migrar para um outro tipo de mídia, cara, porque é que tu tá escutando, e nesse caso, tá vendo as pessoas, tá escutando enquanto tu tá dirigindo. De repente o cara não tá mais dirigindo, tu vai escutar muito mais. Existe um potencial de tirar as pessoas de ficar apenas lerem as coisas. Vou ler um livro, vou ler uma revista, vou ler... Imagina que essa diversidade, o teu tempo tem 24 horas, certo? Então ou tu vai ler, ou tu vai escutar, ou tu vai ver alguma coisa. Uhum. Né? Existe ainda a resistência, tu pode ver que existe um lobby muito forte, não, porque assistir, né? Ler o livro é muito melhor do que assistir e escutar. Isso que eu ia falar, né? Mas pra quem? Na época, eu gosto do cheiro das folhas e tal. Não, é gostoso realmente, mas se você perguntar pro seu pai, pro seu avô, ele vai falar, o jornal é diferente. Você ficava com o dedo preto, velho. É horrível. Mas... Aí ele pegava o jornal depois que terminava de ler, ele passava no vidro do carro, né, pra poder a água... Mas você sabe que pra manter o carro limpo embaixo, pra manter o carro limpo, depois no assoalho. Não, mas meu pai, ele embolava o jornal e passava no vidro pra o vidro não embaçar de manhã cedo. Claro. Sabe? É porque tira toda a gordura, o papel do... A mesma coisa que acontece hoje em dia, que as pessoas são muito mais acostumadas. Também é outra geração... Talvez aquelas pessoas que ainda não morreram, que são muito velhas, tá? Continuam lendo jornal e livros em papel, tá? Uhum. Você tem hoje pessoas que é porque pessoas mais novas que estão mais acostumadas com o digital, lê digital, mas não ouve ainda. Uhum. Que sai digamos assim, a pessoa de 70 a 100 anos de idade ainda lê lá no papel. De 50 a 70 anos de idade, lê, mas lê no PDF, não ouve. Aí as pessoas de 50 para 30 ouve. E as pessoas de 30 para baixo não só vê TikTok. Botei uma piada aqui, botei uma piada. Nada, imagina, nenhum preconceito. Botei uma piadinha. Então assim... Eu tava esperando onde é que ele vai, pô. Quero ver como é que vai ser ali, 2 meses até 0. A geração nem lê, nem ouve. Exato. Então, a mesma coisa acontece hoje em dia com a questão de carros elétricos. Ah, não, mas eu tenho que ter o barulho do motor. Aí os caras falam, pô, tá bom, quer ter o barulho do motor? Vou botar uns alto-falantes dentro do carro. Nossa, cara, isso é quando você acelera, tem barulho de motor. Cara, até a pessoa desacostumar com o negócio do barulho do motor e não ter barulho de motor mais, porque o carro é elétrico. Isso aí é que nem o fumante substituindo por vape ou por algum aparelho pra parar de fumar, entendeu, cara? Vamos encerrar? É a transição. Pô, não sei, ele é que é o host. Desculpa. Vamos encerrar assim. Daria pra ir muito mais longe. Mas tá tarde. Tá tarde. Então, hoje se encerra mais um podcast, né? Tu já sabemos o número? É 40 e alguma coisa. Número 40 e alguma coisa. Se encerrando agora. Abraço, até mais. Então, boa noite, pessoal. Ou bom dia, não sei onde que você tá. Até mais, até a próxima. Valeu.